Olha, eu quando conto episódios da minha infância, o pessoal pensa que eu tenho uns 200 anos, mais ou menos. Porque, André, no fundo, o mundo mudou muito hoje e uma pessoa que mora lá, a minha família continua morando lá, e mora em Nova York, não tem muita diferença. O acesso à informação de um jovem de Campo Herê e um jovem que mora em Londres hoje é praticamente a mesma. A moda, sim, ele tem acesso a tudo isso. Na época, a comunicação não existia. Então, quando eu nasci, não tinha energia elétrica na minha casa, né? Então, a única forma de comunicação era o rádio. Por isso que eu sou muito apaixonado pelo rádio até hoje. E então a gente vivia uma vida assim muito rudimentar. Então a minha casa não tinha água encanada, não tinha banheiro de dentro de casa, não tinha conforto do mundo moderno praticamente nenhum. Eu sempre brinco que eu fui começar a ter roupa minha, comprada por mim, aos 17, 18 anos, porque... Pulava de irmão para irmão. Eu sou o quinto. Eu sou o último também. Eu sei, tu vê, eu sou de 91 e continuava essa cultura. Continua a mesma coisa. Então, eu só ganhava roupa dos outros. E a minha, quando chegava a minha vez, já estava no bagaço mesmo, né? E eu cresci lá, eu estudei naquelas escolas isoladas. Não sei se você sabe o que é. É uma escola em que estudam todas as séries na mesma sala. Na mesma sala. Primeira, segunda, terceira e quarta série. E uma professora única para todos. A gente fazia os trabalhos domésticos da professora, ajudava a varrer o pátio, as meninas lavavam a louça, a gente cortava a grama para a professora. A professora morava lá? Morava lá, era praticamente na casa dela, a primeira escola era na casa dela, e os próprios pais fizeram um barracãozinho lá, que era onde as crianças estudavam. Então, era até uma coisa com família, assim. Eu e meus irmãos estudavam todos, sentavam numa cadeira, os outros na outra cadeira e tal. Mas tem uma coisa que eu já contei, não é novidade, esse sistema de estudar todos na mesma sala, ele tem umas vantagens, né? Para quem tem um pouco de dificuldade para aprender, desvantagem, sim, porque o tratamento não é tão personalizado como é hoje. Mas eu era um menino assim relativamente esperto, e então eu aprendia a minha tarefa, né? E a professora ia dar para o segundo ano, eu já escutava do segundo ano, do terceiro ano. Então, às vezes, a gente, dependendo do assunto, tu aprendia coisas além do teu tempo. E aí, quando chegava no teu tempo, tu já estava sabendo. Eu já estava sabendo. Então, ajudava a ensinar os colegas, aquelas coisas todas. Então, eu fiz essa escola, e tem um episódio que eu conto que é repetitivo, mas é bem interessante para mostrar a importância da educação. Então, os meus irmãos mais velhos, todos eles só fizeram até a quarta série, né? Com exceção de um que depois saiu para estudar. Então, primeira, segunda, terceira, quarta, não tinha quinta, não tinha o ginásio, e ia para a roça, como era da tradição. Trabalhar, né? Trabalhar. O que aconteceu? Eu me diferenciava assim um pouco no estudo, né? As pessoas percebiam que eu gostava de ler, eu era bom de matemática, essas coisas todas. E aí, quando chegou a quarta série, eu tinha que abandonar a escola. A minha mãe se sensibilizou e disse lá para a professora, olha, não dá para segurar o Odair mais um ano aqui na escola? E eu fiquei na escola mais um ano, ou seja, eu repeti a quarta série, sem necessidade, sendo o primeiro aluno da sala. Né? E isso me dá uma lição de humildade, né? Mas ao mesmo tempo de importância da educação, o que é você não ter acesso à educação, que era a tábua de salvação para nós, no ponto de vista de perspectiva de vida. E aí o que aconteceu? Quando terminei a quarta série pela segunda vez, o meu pai disse, bom, chega, né? Então agora vai para o cabo da enxada. E aí que veio o milagre. A aula antigamente começava sempre no dia 1º de março, era uma coisa consolidada. Aí em março, primeiro dia de aula, não esqueça até hoje, todo mundo indo para a aula e eu não tinha mais aula. E aí ficou o mês de março, o mês de abril. No final do mês de abril veio a notícia de que iria vir a quinta série. Eu não acreditei. Lembro até hoje,
né? E eu quero conhecer nessa campanha, eu vou cumprir a promessa, o nome do deputado que teria levado a escola para lá se chamava Saturnino Dadan. Eu sei que ele é da região aqui de Brusque, Tijucas, por uma pessoa que ele ainda está vivo. Fácil. Saturnino Dadan, eu vou procurar isso aí. E levaram o ginásio para lá, e os pais improvisaram no salão da igreja, aí veio a 5ª série, a 6ª série, a 7ª série e a 8ª série. Então eu consegui ser salvo, atrasei 1 ano, mas consegui terminar o ginásio, aí já não era mais naquela primeira escolinha, a gente andava cerca de 3 quilômetros a pé. Descalço ou não? Descalço. E aí algumas pessoas, mas meu Deus, tal. Todo mundo andava descalço. Era normal. O meu pai não dava mais, mas não dava menos. Então a gente ia descalço, só que lá era frio, né? Na geada. Eu lembro que uma vez o prefeito fez lá uma obra de infraestrutura que foi cascalhar a estrada. O inferno. Você andar de pé no chão, de cascalho, num dia de frio, era uma coisa doida. Mas essa foi a minha infância, uma infância absolutamente comum. Os lazeres eram muito, muito restritos. O que eram os lazeres? O lazer a gente tomava banho no rio, final de semana, bola. Ninguém tinha bola, daí jogava com meia, aquelas coisas. Depois chegaram umas pessoas novas na comunidade, já vieram com bola. Então era bola, caçar passarinho na época. Hoje é um crime, lesa pátria, né? Mas na época era uma atividade de lazer. As coisas do interior mesmo, coisas do interior. Tem muito pouca coisa para fazer, o tempo passa muito devagar. Tu faz muita coisa, as mesmas coisas, né, por muito tempo, né? Uma rotina, rotina mesmo. Por isso que até hoje eu sou um camarada de rotina. Eu gosto da rotina, talvez um pouquinho moldado por essa fase. Forjado, né?